Olá, amigos do Repórter Diário, mais uma vez o RD repercutindo os principais temas da região. Neste momento, gentilmente, a nossa reportagem é recebida pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, para fazer um balanço, uma avaliação de mais um ano de gestão, tendo em vista que no próximo dia 20 de agosto a cidade completa 458 anos. Prefeito, mais uma vez, obrigado. E 61 anos, isso, 461. Estou querendo tirar 3 anos de São Bernardo aí. Aliás, São Bernardo que tem aí uma vasta história, e é isso que nós vamos falar com o prefeito Luiz Marinho. Prefeito, obrigado pela entrevista. É um prazer estar mais uma vez falando com vocês, telespectadores, meus cumprimentos. Meus cumprimentos a toda a população da nossa cidade, essa querida São Bernardo do Campo, desses 461 anos, comemora agora no dia 20. Nós estamos aí no meio das programações festivas da cidade, no primeiro domingo fazendo a meia maratona, com muita gente. Tem os competidores tradicionais, mas tem a população que participa, o pessoal do programa de Bem com a Vida, as crianças, as famílias inteiras. Tem até mãe com bebê no carrinho andando ou correndo, de forma que é uma participação intensa. Eu participei todos os anos andando, não correndo, andando 5 quilômetros ali numa boa, de forma muito tranquila, mas e estimulando a população a participar, não somente da meia maratona em si, mas, enfim, especialmente das atividades coordenadas pelo nosso programa Saúde da Família, nas UBSs, grupos especialmente de senhoras, mas também de senhores. A gente faz um chamado aos senhores, porque a mulherada vem participando mais, elas participam ativamente. Os depoimentos são de muita riqueza e de muito resultado de melhora na condição de vida das pessoas. Então, uma ocasião, eu estava falando com um casal que o senhor, quando começou, foi ganho, conquistado por esse programa, ele estava acamado, tomando muita medicação, começou lá a apertar aquele exercício para ir reforçando, retomando, recuperando massa muscular. Hoje eles que não perdem uma única caminhada do programa de Bem com a Vida, ele reduziu 2/3 da medicação que ele tomava. Enfim, você tem um conjunto de atividades espalhado na cidade, não é centralizada, coordenada pelo Programa de Saúde da Família nas UBS. Então, a festa de muitos povos que vão acontecer esse ano no Parque Chácara Silvestre, o desfile cívico no dia 20, eu convido a todos para participar. Vai ter a missa da matriz no aniversário da cidade, posteriormente seguido o desfile cívico, que costuma dar muita gente. Quem gosta de ver as fanfarras, quem gosta de ver a exposição do bombeiro, da polícia, da guarda, das escolas, enfim, os desfiles tradicionais, as marcas da cidade, estão todos convidados para esse momento importante. Prefeito, e ninguém tem dúvida que São Bernardo hoje vive um momento de muitas intervenções. A cidade passa por um canteiro de obras, aí principalmente na área de drenagem e de mobilidade urbana. O senhor atribuiria mais esse ano de mandato a marca da mobilidade como principal prioridade da sua gestão? Nós pensamos a cidade lá na disputa de 2008, engraçado que o meu adversário reclamava que disse que o meu programa de governo era para 2 mandatos, era para 10 anos e não para um mandato só. E eu disse que era isso mesmo, estava pensando a cidade de forma planejada, curto, médio e longo prazo, sobre todos os aspectos. A nossa cidade é uma grande cidade, gigantesca, com um potencial extraordinário, a possibilidade de pensar alternativas de investimentos e não simplesmente o costume, a dependência do setor automotivo, mas é preciso pensar como preservar o parque industrial e trazer outras iniciativas privadas no sentido de agregar valor à cidade, à sua receita, à sua pujança, enfim, a proximidade com o Porto de Santos, com a capital, o papel do Rodoanel, o papel das rodovias, a intervenção que possamos fazer que a cidade fique melhor. Restringindo o excesso de prédios enormes, então restringir a substituição de parque industrial por especulação imobiliária, por empreendimento imobiliário, tudo isso nós temos buscado fazer.
E, do ponto de vista de obras públicas, nós também planejamos. Nós planejamos olhando para a necessidade de acabar com as enchentes, né? Nós não vamos acabar em 8 anos, antes do mandato que eu vou terminar totalmente as enchentes do conjunto da cidade, mas seguramente dois locais de forte intensidade das enchentes nós vamos resolver até o fim do meu governo, segundo governo, que é o problema da bacia do Ruge Ramos, do Vivaldi, Orlandina, que desde quando construiu a primeira casa lá da enchente, nós estamos com a obra caminhando para o final para resolver aquela situação. Demarque, Jordanópolis, e especialmente o segundo local, o centro da cidade. O centro da cidade, que vocês são testemunhas, sabe, todos os anos praticamente você fica o centro ilhado, e essa obra de drenagem é uma obra gigantesca para resolver, enfim, o fim desse problema das enchentes no centro da cidade. E mobilidade. Mobilidade, seguramente, daqui até o final do ano, nós teremos várias obras, várias intervenções de mobilidade, através da implantação gradativamente dos corredores, né? Uma delas nós já iniciamos, a principal, que é o corredor leste-oeste, mas terá o corredor Alvarenga, terá o corredor Vergueiros, terá o corredor João Firmino, enfim, no total de 12 corredores, que muito provavelmente nós vamos consolidar todos os 12 durante esse final do meu governo, mas é um planejamento que vai além do governo, é um planejamento para a cidade. E não esquecer da linha 18 do metrô, que foi uma luta que eu travei desde a campanha em 2008, que muitos meus adversários ironizavam, dizer que eu não tinha dimensão do que significava trazer o metrô, romper as barreiras de divisa da cidade de São Paulo e chegar aqui. Ontem mesmo a empresa, o consórcio vencedor dessa licitação esteve comigo, conversando um pouco sobre a linha 18, como organizar esse cronograma de intervenção, né, dessa importante obra que vai ajudar muito no processo de mobilidade, não somente de São Bernardo, mas é uma obra de dimensão regional que vai ajudar bastante o nosso povo. Disseram quando a obra inicia, prefeito? Eles estão preparando agora, tá certo? Preparando, planilhando as contratações, contratando os vários fornecedores, enfim, você tem um conjunto de procedimentos no projeto executivo, então eles já estão trabalhando no projeto executivo, estão ainda com expectativa de iniciar a obra este ano. Talvez esse final de ano, o início do ano que vem, a obra se inicia. O importante é que é uma obra que ela vai demorar um tempo, é uma obra de grandes dimensões de intervenção. Felizmente, o traçado dessa obra impactará pouca desapropriação, então isso facilita, é um facilitador no roteiro que nós trabalhamos, de forma que é uma obra que é aguardada com muita expectativa, que vem ajudar a integrar o processo dos nossos corredores e também do trólebus. Importante lembrar que tem uma tarefa adicional a isso, que o governo do estado tem que coordenar e tem que estar aberto a ele, porque até agora não esteve, que é um processo de integração, além de sistema, uma integração tarifária. Isso ainda zero de debate até aqui. Então nós precisamos, na sequência, enfrentar esse debate. Prefeito, ainda na questão da mobilidade, a presidente Dilma esteve no dia 19 de agosto do ano passado, fez anúncios aqui em São Bernardo, mais de 2 bilhões de reais para o ABC, e boa parte desses anúncios referentes aí a investimento, a repasses para a mobilidade. Um ano depois, o que avançou nesse cronograma? Os projetos, nós estamos dando nesse momento dando entrada nos projetos na Caixa Econômica para análises deles. De quando a presidenta veio e disse, olha, nós temos X de recurso para essas demandas de obra. Isso aqui, na sequência, tem que ser trabalhado para virar projeto em si. E os projetos estão sendo, nesse momento, uns consolidados, findados para dar entrada, outros já deram entrada na Caixa, o caso, por exemplo, do Rio Grande da Serra, mas não somente, São Bernardo também tem projetos tramitando na Caixa, para análise da Caixa, para a partir daí fazer um processo de liberação. E aí sim vira, na sequência, obra física, né? Então há muita gente que pensa que
pensar um projeto de uma importante obra na ordem que significa de bilhões, que é simplesmente pegar uma massa de pastel, esquentar o óleo, jogar lá e daqui a pouco a obra está pronta. E não é essa a dimensão. Você tem que trabalhar esse processo, planilhar parafuso por parafuso, arruela por arruela, tá certo? É um negócio bastante complexo que muita gente ou não conhece ou até por má fé, muitas vezes, tem também a má fé, você vê claramente isso impresso muitas vezes, mas é um processo que faz parte também do processo democrático. E agora, o otimismo nosso é que são intervenções que mudarão a qualidade de vida da população da nossa região. O senhor tinha dito algumas vezes, prefeito, que o senhor não era favorável à faixa exclusiva de ônibus. Essa semana teve início a faixa exclusiva na Dr. Rudy Ramos. Lá é algo pontual ou o senhor mudou de ideia em relação a isso e pretende estender essa iniciativa a outros pontos da cidade? Eu disse que faixa de ônibus exclusiva não cabe em São Bernardo em toda a sua dimensão. Cabe algumas pontuais. O que nós vamos fazer são implantação de corredores. É o caso da obra, por exemplo, do Leste-Oeste, que nós já iniciamos essa obra. Pensar uma faixa exclusiva na Samuel Eisenberg, por exemplo, não funciona. E nós vamos duplicar a Samuel Eisenberg para introduzir o corredor. Na malha viária nossa, introduzir em São Bernardo faixa exclusiva era piorar muito a situação do transporte, não somente das pessoas que usam seus carros, mas até do transporte coletivo. Então, isso aí tem que ser olhada, estudada, com a dimensão, muitas vezes, de introduzir pontualmente, é o caso da Avenida Rudy Ramos, por conta da situação colocada ali no Rudy Ramos, com a presença de várias universidades no entorno. Mas, então, ali nós estamos plantando, inclusive, período de horário de pico, tá certo? De manhã e à tarde, durante o dia está liberado. Um processo de disciplinamento complicado para os usuários, no começo dá muito trabalho para ser implantado, mas nós vamos trabalhar isso em sintonia com a introdução dos corredores. Pode ter, então, em outros locais da cidade também, havendo necessidade? Pontualmente. Agora, prefeito, em relação, a gente teve agora há pouco a possibilidade de acompanhar a agenda do senhor, vistoriando aqui as obras do Piscinão do Passo, enfim, toda essa iniciativa de drenagem para combater as enchentes. É a maior obra do seu governo. Como é que o senhor tem tratado o dia a dia dessa obra do projeto Drenar, prefeito? Na verdade, todas as obras nós tratamos com muito cuidado, com muito zelo. Essa é uma obra que tinha muita preocupação de muita gente, qual a interferência, qual a repercussão que iria dar na vida das pessoas. E todo mundo fala, poxa vida, mas está em obra mesmo do Piscinão do Passo? Porque a interferência não é notada na dimensão que as pessoas achavam que ia acontecer, ia parar tudo, virar um caos o trânsito da cidade e tal. E nós estamos fazendo a obra, graças a Deus, conseguindo fazer sem grande impacto na vida das pessoas. Evidentemente que não dá para zerar esse impacto. Ele foi planejado no detalhe para minimizar ao máximo o impacto na vida das pessoas, na vida do trânsito da cidade, na vida da economia da cidade. Tem todo um tratamento pedido para a empresa responsável da execução dessa obra, com a sustentabilidade, então o uso da água, como reusar a própria água do entorno, em vez de usar água potável, nós estamos conseguindo fazer isso, como não permitir, no período de uma garoa, de uma chuva, que o caminhão saia fazendo uma lameira danada nas ruas da cidade. Tudo isso nós temos conseguido. O pessoal falou assim, mas nem está sujando as ruas. É porque o caminhão vem, ele carrega, antes de ir para a rua, lava-se as rodas do caminhão para o caminhão sair para as ruas sem fazer lamaçal na cidade. Essa água lavada, poxa, mas quanto litro de água vão gastar? Essa água é de reuso e ela vai para um decantador, volta para ser reusada, de forma que nós estamos fazendo reuso 100% nesta obra tão importante para a cidade. Nós precisamos ter esse nível de preocupação. Isso vale para as outras obras também, de forma que eu estou muito satisfeito com o andamento da obra, com o cronograma da obra e, acima de tudo, com a qualidade da obra até aqui.
Prefeito, tem muitos colegas gestores do senhor que reclamam da dificuldade orçamentária, principalmente nos últimos meses, queda na arrecadação, estão tendo que fazer alguns ajustes. O senhor evidenciou a mesma coisa em São Bernardo e como é que o senhor tem avaliado esse momento? Esse ano teve uma queda de ICMS importante, né, em todas as cidades, especialmente as cidades que têm o perfil da de São Bernardo, um parque industrial muito forte. Você tem sim no setor automotivo uma queda, mas eu acredito que uma queda em decorrência do ano eleitoral, pela pregação pessimista que grande parte da imprensa faz, numa oposição vergonhosa contra o projeto da Dilma, que vem conduzindo o nosso país, para tentar derrotá-la de qualquer jeito. Eu não sei o que acontece com algumas pessoas que porque quer derrotar a presidenta Dilma. O que se observa é uma economia que vem reagindo com maestria, na condução da presidenta Dilma, a todo o processo de crise internacional que nós temos passado. O Brasil hoje ele não é responsável de provocar crise como foi no passado. Ele é vítima das crises dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Mas mesmo assim nós temos conseguido passar. Se você olha os indicadores de emprego, se você olha os vários indicadores do nosso país tem uma consistência muito grande hoje, diferentemente do passado. Dos dois governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente assiste de forma crescente uma consolidação de uma economia bastante robusta, se consolidando como a quinta economia global, e se consolidando como um dos poucos países que foram geradores de emprego nesses anos. Nós temos saldo positivo. Engraçado que eu ouvia um comentário de uma importante economista, esses dias numa rádio importante também, dizendo ainda a taxa de desemprego não aumenta. A taxa de desemprego diminuiu e continua consolidada com baixo desemprego e tal, mas ainda, poxa vida, mas como ainda? Parece uma torcida para aumentar o desemprego, para desempregar, para ter demissão na indústria, no serviço, enfim, parece uma torcida contra o povo brasileiro, contra o Brasil. Isso é importante que as pessoas tenham noção de como está, até para poder acompanhar e a colaborar com esse processo, né? A economia brasileira depende do governo, mas não depende só do governo, depende da decisão dos executivos privados, depende da decisão da dona de casa, né? Porque se a dona de casa ficar espantada com a pregação de pessimismo contra o Brasil, vai começar a querer não consumir o que estava planejando consumir, vai se preocupar em não tomar um crédito que às vezes precisaria tomar, seja para qualquer coisa, seja para comprar um outro eletrodoméstico, para trocar um eletrodoméstico, com responsabilidade, evidentemente. Todo mundo tem que olhar para a sua receita e ter responsabilidade com ela para não arrumar confusão para frente, mas é preciso que a gente observe quem está fazendo uma pregação contra o Brasil e quem está cuidando do Brasil. Da mesma forma da Petrobras, a pregação contra a Petrobras é um negócio escabroso, né? E nós sabemos do potencial e do crescimento que a Petrobras vai ter na próxima década, de forma espetacular, de forma a colaborar muito, inclusive, com a educação do país, com a saúde do país, através das decisões corretamente orientadas pela presidenta nos royalties do petróleo e do pré-sal. Prefeito, no caso das montadoras, o que é possível fazer ou quem pode ser o protagonista para retomar os números que eram registrados até então? É o empresário que reclama de barriga cheia ou o governo federal pode, a médio e longo prazo, além de pacotes de incentivo, pensar em outras políticas que favoreçam principalmente o setor automotivo? Eu vejo como um ciclo do capitalismo. Você tem um processo de crise nos Estados Unidos e na Europa. Essas crises vão passar, tá certo? As crises não foram feitas para se eternizar, as crises foram feitas para ser passageiras. E ao passar a crise, o Brasil está preparado para continuar com seus números exuberantes que tem apresentado nesses últimos 12 anos, de forma que a indústria brasileira, creio que está preparada para partilhar esse processo.
Esse processo é importante que outros continentes também trabalhem o processo de crescimento da capacidade de renda das pessoas para aumentar o consumo. Não há qualquer possibilidade se houver restrição da capacidade de remuneração e da capacidade de consumo. Eu fico assistindo os debates e vejo gente pregando que tem que restringir o reajuste do salário mínimo, aumento do salário mínimo, que tem que restringir isso ou aquilo. Por aí você levaria um processo de restrição de capacidade de consumo, e se tem restrição de capacidade de consumo, você vai haver restrição também na produção, e você começa um ciclo invertido de diminuição de tamanho do mercado consumidor e, consequentemente, do parque industrial. É preciso que a gente continue remando a favor que o mundo do trabalho, que as famílias trabalhadoras, que a renda familiar seja um processo de crescente, para poder ter um processo crescente de mercado de consumo e, consequentemente, um processo crescente do parque industrial. É preciso que o empresariado brasileiro não fique assustado, como ficaram as matrizes, quando lá em 2009, eu me lembro, o prefeito aqui, 2009, 2010, o presidente da Anfávia deu uma declaração até otimista, em sintonia com o que o presidente Lula tinha falado, da marolinha, mas aí as matrizes, as marcas, pelo susto que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na Europa, mandou reduzir produção. Então as autopeças começaram a receber notificação naquele momento de diminuição da produção, vieram falar com os sindicatos, comigo, com as centrais, enfim. Eu me lembro de ter chamado aqui alguns presidentes de montadoras, um presidente da Anfávia, e disse, olha, assim vocês vão fazer a crise chegar no Brasil. É preciso olhar o panorama da economia brasileira, não o panorama da economia americana ou europeia. E aí as empresas fizeram uma revisão da sua postura, convenceram as matrizes que aqui era uma situação diferenciada e, graças a Deus, nós passamos aquele momento. Então, muitas vezes, se o empresário toma uma decisão errada, ele provoca que a crise aconteça. Se o consumidor toma uma decisão errada de se esconder do momento do consumo, eu não vou sair de casa porque o mundo vai acabar, o mundo acaba. Eu não vou comprar mais uma meia, uma cueca, uma calcinha, um sutiã, um presente para o afilhado que vai fazer aniversário, o comércio deixou de vender, a economia deixou de girar. Isso provoca uma crise. Então, a crise também é de sentimento. Se criar um sentimento que o Brasil vai entrar em crise, ele entra em crise. Então, isso depende das pessoas, de cada um de nós, depende de cada tomador de decisão. E decisão tem desde a decisão da dona de casa à decisão do presidente das principais companhias, passando pelas médias, passando pelas microempresas. De forma que nós temos que olhar para frente. O Brasil não tem qualquer possibilidade, se todo mundo remar a favor, de voltar para trás. Essa é uma economia que está fadada ao sucesso. Uma economia que eu creio que ele consolidará na quinta potência econômica global, e até por essa razão a necessidade que o Lula enxergou lá no seu governo, planejou, e a Dilma consolidou um processo de investimento importante na indústria de defesa. Porque uma nação soberana, uma nação que prega a paz, precisa estar preparado para reagir numa eventual provocação. O Brasil sempre será, acredito eu, que uma nação de paz, tanto é as nossas missões, inclusive atendendo o chamado da ONU em vários países, mas também na nossa defesa de fronteiras, nossa defesa das nossas riquezas naturais, a defesa do pré-sal que vem aí, de forma que eu sou um grande otimista. Prefeito, ainda nessa linha, São Bernardo, sem dúvida alguma, foi a principal beneficiada no debate, na discussão da defesa, a vinda da Saab, a produção de parte dos componentes do Gripen aqui em São Bernardo, a geração de empregos, mais de 5.000 diretos e indiretos aí nos próximos anos. E, por outro lado, também tem perda, como foi registrado o fechamento aí até o final do ano da Rolls-Royce. Como é que o senhor lida com essas perdas e ganhos e quais são hoje os atrativos para que outras empresas possam se instalar, especialmente em São Bernardo?
O Rolls-Royce é um caso pontual de competência exclusiva da Rolls-Royce. A Rolls-Royce fazia manutenção nessa planta de turbinas Rolls-Royce. E ela podia ter perfeitamente enxergado o momento e diversificado o seu leque de produtos. Competência tem, mão de obra especializada tem, parque industrial tem. Não fez talvez por opção dos ingleses, talvez por incompetência de enxergar o momento que mundialmente está acontecendo nesse setor. Bom, isso é um dado. Agora, nós estamos trabalhando sim alternativas de investimento naquela unidade para continuar trabalhando, inclusive, para o setor de defesa. Então, essa é uma possibilidade que nós estamos trabalhando. Evidentemente que vocês há de reconhecer que não dá para falar o detalhe, não dá para desenhar esse processo, porque ele só atrapalha. O que eu posso garantir é que um local que sai uma empresa como a Rolls-Royce não terá espaço para especulação imobiliária, não terá espaço para investimento imobiliário, que eu não permitirei, assim como não permiti em várias outras que o pessoal da indústria da especulação imobiliária queria tirar um parque industrial para montar unidades habitacionais, prédios habitacionais. Isso eu não tenho permitido aqui em São Bernardo do Campo. E muitas vezes falam, mas ali é uma zona mista. Exatamente, porque é mista que tem que manter um pedaço de parque industrial, porque se tirar, deixa de ser mista, passa a ser residencial. Então, aviso aos navegantes, não há qualquer possibilidade de especulação imobiliária com unidades fabris. É o caso, por exemplo, da Manguius. Quando a Manguius resolveu juntar tudo em Minas, disse, olha, não venha querer aqui botar preço para investimento imobiliário, tem que ser preço para indústria. Da mesma forma, outros tantos espaços que nós temos forçado até para que não faça uma inversão de indústria para imóveis habitacionais e sim para a própria indústria ou para serviço ou para logística, de forma que seja polos geradores de empregos. Prefeito, e quando que nós teremos novidades ou quando o senhor pretende apresentar em detalhes o projeto do aeroporto? Então, eu estou dependendo da agenda do ministro. Na agenda do ministro, os empreendedores, que são os responsáveis, eu sou somente um estimulador, um cobrador, para que ele aconteça. Não vai ter recurso do município investido no projeto do metrô, são empreendedores, um grupo, um consórcio de empresas que estão trabalhando em torno disso, que me garantem que na audiência vai, além de apresentar, que já está lá, o ministro acho que comeu alguma bola ali nesse processo, ele que me perdoe, mas foi isso que aconteceu, e apresentar inclusive qual o projeto, que tamanho, que dimensão de investimento, quais os detalhes de um projeto como o do aeroporto em São Bernardo do Campo. É um importante projeto, um grande projeto, que não beneficiará não somente a cidade de São Bernardo do Campo, tanto o projeto do Gripen como o projeto do aeroporto beneficiará seguramente toda a nossa região. Porque chamou a atenção, inclusive, prefeito, como o senhor tinha dito, o desconhecimento do ministro, mas, por outro lado, os próprios integrantes, gente especialista no assunto do governo federal, elogiando o projeto de São Bernardo na própria comparação com o projeto da cidade de Caieiras. Perfeitamente. Aliás, eles não são concorrentes. O projeto Caieiras é um projeto para o aeroporto executivo, um projeto aeroporto menor, pelo que me consta. O nosso projeto é para ser o próximo aeroporto metropolitano. Essa é a dimensão do projeto do aeroporto que nós estamos trabalhando. É evidente que pode começar com o aeroporto, primeiro somente de cargas, depois transformado no aeroporto comercial, de passageiro, enfim, vai depender muito do entendimento do governo em relação a isso, mas eu estou muito tranquilo com o projeto. O senhor está só aguardando o retorno da agenda do ministro Moreira Franco? Perfeitamente. Agora, prefeito, e numa análise como um todo, passando um pouquinho para a questão da política, como é que o senhor tem trabalhado, primeiro, conciliado a agenda, tendo em vista que o senhor continua como prefeito e é o coordenador da campanha da presidente Dilma em São Paulo, e como é que o senhor tem analisado aí, digamos, essa primeira metade de campanha, e nós estamos às vésperas também de começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e que deve movimentar ainda mais o cenário? Até aqui, tudo bem, uma campanha altamente vitoriosa, funcionou bem até aqui.
e vamos entrar numa nova fase, vamos dizer assim, do horário eleitoral e dos debates, gravações, muitas gravações, seja da presidenta, seja dos concorrentes, seja no caso do Padilha aqui em São Paulo. Bom, nós estamos trabalhando aí dedicando ao máximo, tá certo? Levantando de madrugada, dormindo tarde, fazendo reuniões em vários horários, enfim, buscando respeitar ao máximo a legislação vigente. Eu vejo que a legislação, há confusão de muita gente de me acusar de que eu estou extrapolando. Não estou extrapolando nada, eu não deixo uma única demanda da cidade pendente por ausência minha, por conta de estar militantemente ajudando a cuidar da campanha da presidenta, junto com tantos outros companheiros nossos do PT e dos outros partidos aliados do Estado de São Paulo, de forma que não há qualquer prejuízo para a gestão da cidade, os andamentos das obras, até porque nós temos um governo competente, capaz, cada um cuidando bem da sua área, e o prefeito coordena esse processo. Coordena por telefone, por e-mail, seja lá de qual forma seja, presente ou não, numa eventual hora do dia, mas trabalhando muitas horas do dia para a cidade, muitas horas do dia para a campanha presidencial. De forma que Deus dando saúde, a gente consegue desdobrar da conta. Falando com alguns candidatos, prefeito, eles têm relatado que esse ano a eleição tem algumas particularidades. A primeira delas, a dificuldade de pedir voto, que o eleitor está mais resistente, que o eleitor tem uma dificuldade de aceitar a conversa sobre política e, claro, a dificuldade também em conseguir investidores para a campanha, tanto que a gente vê uma presença menos efetiva de campanha em termos de material impresso nas ruas. O senhor tem identificado isso também e tem uma explicação para isso, prefeito? Eu não vejo dificuldade com o eleitor. Sinceramente, quem eu tenho abordado não tem encontrado dificuldade de discutir política, discutir o processo eleitoral, pedir voto para a presidenta, para o Padilha, para o Suplicy, seja para quem seja, não tem encontrado dificuldade. Eu, sinceramente, eu pessoalmente não tenho encontrado essa dificuldade. Não sei se por conta da qualidade do nosso governo, se por conta da aprovação da população da cidade em relação ao que nós estamos fazendo. Agora, tem uma verdade: recursos financeiros para a campanha serão menores esse ano, graças a Deus. Graças a Deus. É preciso repensar as campanhas, o quanto custa as campanhas, o quanto custa o marketing de uma campanha, o quanto custa a televisão de uma campanha. É preciso repensar a maneira de organizar a organização partidária do país, em todo o território nacional, a quantidade de partidos. Uma reforma política é necessária. Eu espero que as dificuldades dessa campanha ajude na reflexão e tomada de decisão dos parlamentares que formarão o Congresso a partir de janeiro, para, de fato, permitir que a reforma política aconteça. Com plebiscito, sem plebiscito, eu acho que é necessário um plebiscito para ver o que o povo está pensando sobre essas questões, talvez pensar numa constituinte exclusiva para cuidar da reforma política, mas a reforma política ela é necessária, porque a quantidade de partidos que tem, da forma que os partidos se organizam, alguma coisa tem que ser repensada. E quem sabe esse seja um chacoalhão que o povo brasileiro está dando para que os partidos, de maneira geral, aceitem pensar um outro momento do nosso processo democrático. O que não dá, de maneira alguma, para imaginar é qualquer retrocesso em relação ao processo democrático do nosso país. Prefeito, o senhor concorda com a tese que alguns defendem, especialistas, que a eleição desse ano, por exemplo, ela vai dar um cenário muito bem desenhado, um rascunho muito próximo da realidade da sucessão municipal de 2016, ou uma eleição não interfere na outra? Cada eleição é diferente, é outra eleição, não pode confundir as coisas. Quando nós elegemos o Fernando Haddad, ou mesmo da campanha, muitos diziam assim: se a gente elegeu o Fernando Haddad na capital, se a gente, no caso do PT, a eleição do Estado está dado. E eu era um dos poucos que falava: olha, calma, cada eleição é uma eleição, são momentos diferentes. Agora nós estamos disputando a eleição dos municípios, o governo do Estado e o presidente da República vai ser eleito daqui a 2 anos.
é muito provável que os prefeitos de primeiro mandato não tenham conseguido empreender os projetos da magnitude que possa, inclusive, agregar valor à campanha presidencial de governo do Estado, no caso do governo do Estado do PT. Então, eu tinha muita clareza disso, tinha clareza das dificuldades que o Haddad teria, pelas dimensões da cidade de São Paulo, pelas dimensões do que é necessário fazer na cidade de São Paulo, que o Fernando está fazendo bem, mas demora para você ter. O que eu falava dos projetos, você não tem um projeto que você lança num debate, no meu caso aqui lá em 2008, em 2010 tivesse já entregando um monte de obras, um monte disso, um monte daquilo, uma situação completamente diferente. Ia ter que passar por 2010. Como, graças a Deus, eu consegui passar. Né? A presidenta Dilma foi vitoriosa na cidade aqui de São Bernardo do Campo, o Mercadante foi vitorioso aqui na cidade de São Bernardo do Campo em 2010. São perfis de cidades. A cidade de São Paulo é uma cidade mais complexa que São Bernardo do Campo. E é preciso reconhecer isto, senão a gente bota uma culpa no Haddad que ele não tem. Tá certo? A gente bota uma culpa no Haddad que ele não tem. Nós precisamos estar juntos de forma muito solidária. E acredito que a campanha da presidenta Dilma e do Padilha e do Suplicy vai ajudar, inclusive, a diminuir a rejeição da gestão do Haddad, vai melhorar a sua aprovação na cidade de São Paulo e vai ficar mais claro para a população quais os projetos que estão em andamento por parte do Fernando Haddad, que vai mudar a realidade de São Paulo. Ele tem um monte de projetos em andamento, um monte de obras para se iniciar. O terceiro ano é o principal ano de uma gestão, especialmente de um primeiro mandato, de forma que eu também sou otimista no processo de recuperação do Haddad em São Paulo. Agora, separamos as coisas. O resultado da eleição deste ano interfere daqui 2 anos? Pode ser que sim, mas pode ser que não. As pessoas, especialmente para prefeito, as pessoas olham muito a relação das lideranças que estão colocadas naquele embate ali. Né? Então, eu creio que as coisas vão acontecer com naturalidade, o povo é sábio e não tem por que se preocupar nesse nível. Perfeito. Mais 2 perguntas para a gente encerrar. Na área da saúde, como é que está o cronograma para a implantação da Faculdade de Medicina aqui em São Bernardo? Nós temos 2 projetos de Faculdade de Medicina, que é importante compreender. Você tem um projeto que nós vamos, nessa semana, daqui a pouco anunciar o calendário da Faculdade das Américas, que é antes do edital do Mais Médicos. Então, a faculdade tinha um projeto tramitando no MEC para autorização deste curso de medicina. Na medida em que o MEC autorizou para a Faculdade das Américas, ela tinha que apresentar junto com uma rede de saúde pública para poder fazer todo o processo aí de parceria, né? Hospitais, as UPAs, as UBSs, como que você trabalha esta rede para a formação desse profissional. Nós conseguimos atrair a Faculdade das Américas para fazer o investimento em São Bernardo do Campo, 100% de investimento privado por parte da Faculdade das Américas, para implantar um curso de medicina em São Bernardo do Campo. E tem outro projeto em andamento, que é o edital do Mais Médicos, que São Bernardo está selecionado, assim como Mauá, assim como Osasco, Guarulhos, tantas outras cidades estão selecionadas no edital do Mais Médico para implantar também Faculdade de Medicina. E que nós, pedir a Deus para que nos proteja, para que nós tenhamos uma outra Faculdade de Medicina aqui também em São Bernardo do Campo, aí casado com o edital do Mais Médico. A primeira, essa da Faculdade das Américas, para iniciar esse semestre, iniciar as inscrições para início de aulas no início do ano que vem. Agora, prefeito, para a gente encerrar, no âmbito do consórcio intermunicipal, falava com alguns prefeitos nos bastidores e eles diziam da importância de se discutir a permanência do senhor no comando da entidade pela 3ª gestão consecutiva. Claro que deveria mudar o estatuto, mas segundo eles, pelo fato do senhor estar no 2º mandato e pelo trabalho que o senhor tem feito, seria mais do que oportuno o senhor continuar. O senhor teria esse interesse? Já foi consultado pelos prefeitos em relação a isso? Veja, eu pessoalmente nunca demonstrei, nunca reivindiquei, nem para assumir na gestão anterior. Você sabe que se eu tivesse reivindicado, teria assumido a presidência do consórcio na gestão anterior. Não reivindiquei, apoiei Mário Reale por 2 gestões.
não assumi nenhuma vez na gestão anterior. Nessa gestão nós estamos no 2º ano, não reivindiquei assumir o ano passado, os outros 6 prefeitos pediram que eu assumisse, por eles estarem iniciando o primeiro mandato, eu estar no 2º, pediram que eu continuasse esse ano e desejam que eu continue o ano que vem. Tem uma restrição para o ano que vem, que é o estatuto. E eu não vou tomar nenhuma iniciativa de mudança de estatuto. A depender de mim, o estatuto não muda. E, portanto, nós temos que escolher entre um dos 6. Agora, é um processo, é uma entidade democrática, que os prefeitos têm possibilidade de tomar a decisão. Se os prefeitos tomam a decisão dessa e peçam que eu continue, eu continuarei. Mas não é uma coisa que eu vou tomar a iniciativa de fazer. Para mim, é melhor ficar com menos tarefa do que mais tarefas. Então, deixar de presidir o consórcio seria diminuir minha carga de tarefas e poder, né, se dedicar a outras questões. Evidentemente que nunca deixarei de colaborar, de ajudar no consórcio, com a experiência que tem na relação com o governo federal, relação com o governo do estado, enfim. Agora, vai depender muito do que pensam os outros 6 prefeitos. Se depender de mim, a gente mantém do jeito que está e a gente elege um entre os 6. Prefeito Luiz Marinho, quero mais uma vez agradecer a gentileza do senhor, abrir espaço na agenda para atualizar as informações, prestar contas do mandato à população de São Bernardo. Eu queria que o senhor aproveitasse esses instantes finais para o senhor dar mensagem mais uma vez, parabenizar e conversar diretamente com a população, que no próximo dia 20 os moradores de São Bernardo completam 461 anos do aniversário da cidade. Cumprimento a todos os moradores da nossa cidade, enfim, das famílias 400 da cidade que chegaram aqui para abrir os primeiros buracos, instalar as primeiras empresas de imóveis, enfim, o conjunto dos investidores, empreendedores que nós sempre tivemos muita força aqui na cidade. Para os mais recentes chegados, para as crianças que sempre me coloca muito emocionado nos eventos, pelo carinho que tenho das mães, dos idosos, enfim, de toda a população da nossa cidade. Sempre peço muito carinho com a juventude, com as crianças, muito carinho com os idosos, de forma que a gente possa ter uma cidade saudável acima de tudo, com muito respeito, sem preconceito, sem qualquer tipo de preconceito. Peço para as pessoas ajudar a cuidar da cidade. A cidade é a casa de todos, todos têm corresponsabilidade com ela. Cuidar quem tem os animais, cuidar dos animais, enfim, ajudar a cuidar da nossa grande casa, que é a querida São Bernardo do Campo. Parabéns pelos 461 anos, sou muito grato a todos os moradores e moradoras, da criancinha, do vozinho, da vozinha, daqueles que têm mais de 100 anos vivendo aqui, pessoas que muitas vezes chegaram do norte, do nordeste, outros cantos do país, que vieram da Itália, vieram da Suíça, vieram do Japão, enfim, da Itália, de Portugal, de qualquer parte do mundo, para construir a nossa cidade, essa grande e bela cidade. Um abraço. Obrigado, prefeito Luiz Marinho. Obrigado você, internauta, também, que sempre nos acompanha em www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.